Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara. Começa agora mais um Documento Rio Preto, programa que é produzido em parceria com o jornalista e documentarista Fernando Marques. E dando sequência ao mês do aniversário de Rio Preto, vamos continuar falando aí sobre a nossa cidade, a sua história, a sua cultura, sua arquitetura. Fernando, para começar, vamos ver, parece um filme aqui em Rio Preto, da década de 50, é isso? Do Dr. Barbato, né? Dr. Barbato. Quem foi Dr. Barbato? Vamos contar a historinha, que essa historinha é muito boa mesmo. Dr. Orlando Barbato, né? Orlando de Arruda Barbato, foi um médico riopretense, foi diretor na época do Instituto Adolfo Lutz, ali que ficava ali na Filadélfia, ali, aquele grande prédio. Foi um homem público também, porque ele foi vereador na Câmara Municipal, quando não se ganhava nada, naquela época. Foi um homem muito importante na cidade. E ele, então, tinha um filho dele que chamava Roberto, que era nadador, menino então, que nadava no Tom Mobile Clube, no Palestra, com o Décio Lang lá, né, aquela coisa. E o menino começou a despontar e muito bem. Bom, chegou em 1958, como a gente já falou nos nossos programas passados, veio em Rio Preto o Ampla Visão do Primo Carbonari, na comitiva do governador Jânio Quadros, que foi as primeiras imagens lindas de Rio Preto. A gente já cansou de mostrar e falar aqui, já não cansa de ver, né? Porque tão lindas que são aquelas imagens. E nesse dia, o Dr. Barbato, que não sei, ele estava procurando apenas, ele queria saber, porque não é que nem hoje, né? Hoje é fácil, celular, mas antes até do celular, sei lá, comprava um VHS, você comprava... Não, era película. Então, ele foi procurar o cinegrafista, que quando ele viu aqui, ele era vereador, então ele já tinha ligação. Se interessou, foi lá no cinegrafista da Ampla Visão e falou, eu queria comprar uma câmera, porque meu filho está querendo nadar, eu queria acompanhar, eu não queria uma coisa pesada. Então, o cinegrafista da Ampla Visão indicou para ele uma câmera de 16 milímetros, olha só, né? Super 8 não existia ainda, 16 milímetros, uma pequena, né? E ele, então, comprou essa Bell e Howell, né, que comprou essa câmerazinha, e o próprio cinegrafista ensinou ele a manusear. Então, o que ele fez? Ele inaugurou essa câmerazinha num baile no Automóvel Clube à noite, que é meio escuro, não sei nem como é que conseguiu aquela iluminação, e o Jânio Quadros dançando no Automóvel Clube. Ele fez as imagens lá dentro, fez as imagens, o pessoal jogando tênis. A gente tem essas imagens que nós vamos passar para frente para vocês, isso aí, nós vamos passar em maio, que é aniversário do Automóvel Clube, porque o Dr. Barbato fez várias filmagens lá dentro. O pessoal nadando ali. Tem isso, nós vamos passar no aniversário do Automóvel Clube. Essas imagens eu tenho elas grandes, a gente só condensou um pouquinho no filme, mas vamos passar dessa vez, não vamos passar na íntegra. Automóvel que completa 100 anos agora. Então, nós vamos fazer um programa dedicado ao Automóvel Clube, tem muito material, muito. E essas imagens aí, só passamos trechos. Tem aí, eu queria passar inteiro para mostrar o que o Dr. Barbato fez. Mas então, o Dr. Barbato fez isso aí, e ele aproveitou, então, aprendeu na semana que estava aí, porque na Ampla Visão ficou, se não me engano, de quinta até domingo, até sábado na cidade. E quinta, sexta... Bom, o Dr. Barbato, então, aprendeu a manusear, fez a noite no baile lá, filmou, gostou, comprou mais filme. Domingo de manhã ele saiu para o centro da cidade e fez imagens incríveis, mas incríveis da cidade. Mas assim, a hora que eu peguei o rolo, esses filmes... E como que esses filmes chegaram? Ele nunca viu essas imagens, Dr. Barbato faleceu. Quer dizer, e não filmava viu. E nem revelava, não assistia. Né? Não assistia. Ficou lá tal. Um dia, o filho dele, já o Orlandinho, o outro, o filho dele veio e falou, tem uns filmes do meu pai, que a hora que eu peguei o filme que eu botei na Moviola e vi, falei, gente do céu, imagem da Praça, que tinha acabado de fazer a reforma da lote, tinha acabado de inaugurar a Praça Dom José Marcondes, lindas imagens do centro da cidade, Bernardino, voluntário, fiquei louco. Mandei telecinar na época, né? Aí a gente fez a telecinagem e eu demorei anos depois para colocar uma música e fazer. Tá aí, ó, agora está prontinho, nós vamos passar no nosso programa aqui. São lindas essas imagens, não são da Ampla Visão, é do Dr. Barbato, que olha que coisa, né? Uma pessoa que não tinha essa experiência, mas ele conseguiu enquadrar legal, ficou bacana. Vamos conferir então? Vamos ver, isso vamos conferir bacana. Tudo que você está falando aí, se é tudo isso mesmo, a gente volta na sequência.
Legal, gente. Conferimos então as imagens do Dr. Barbato, realmente de cair da cadeira, como E a você última diz, né? imagem, aquele carro passando que foi assim, é o Dr. Olavo Taufik, que foi vereador na Câmara. Quem que foi aqui? Foi vereador na Câmara. É o Dr. Olavo, dentro do carro, do Cadillacão dele lá. Olha só, o último. Mas bacana demais, né? Isso aí a gente não cansa de ver, esse resgate de... Tomara que apareçam mais latas aí, mais coisas para a gente resgatar, né? Vai Tomara, aparecer, tomara. com certeza. Bom, dando sequência aqui, a gente tem um filme do Fernando, aproveitando o ensejo do aniversário de Rio Preto, 168 anos neste 2020, né, Fernando? Os Anos Dourados, o que são eles? É extraído da Sinfonia, né? Foi quando eu fiz a Sinfonia Rio Pretense, para os 150 anos da cidade, né? Em 2002. E o Adriano fez o filme na época. Adriano Nunes? Nunes, ele fez o filme na época, bem feitinho, ficou bacana demais. E retrata o melhor período da cidade. Né? Aquele período onde o América ascendeu à primeira divisão, onde tinha os concursos de Miss Rio Preto, que era demais. O auge do automóvel. O auge de tudo, né? O auge do cinema, né? Foi o auge da cidade. Foi o auge de tudo, né? O final da década de 50 na cidade, sabe? Foi assim, talvez o melhor período da cidade, onde saiu Filadélfia, entrou Andaló, voltou Filadélfia, esse período foi mágico, né? Inclusive, ó, as pessoas aqui, não tem nada uma coisa a ver com a outra, mas só para a gente falar rapidinho, outro dia me parou um munícipe, pô, o que você acha dessa reforma que teve do piso e tal, que está acontecendo? Aí, conversando com o Toninho Cury, um grande Rio Pretense. Toninho tem batido muito nisso. Então, e eu vou dizer uma coisa, eu vou dizer a vocês, vocês sabem por quê que Rio Preto ganhou o prêmio lá do Andaló, lá no Rio de Janeiro, das mãos do presidente Juscelino Kubitschek? Porque o Eiras Garcia, que era um engenheiro carioca que veio para Rio Preto, ele fez um beiral de calçada que era dessa grossura e assim fincava no chão, para baixo. Granito então, rosa, né? Então a calçada não... Na última reforma, não agora nessa gestão, na gestão passada, tiraram esses beirão. O Toninho começou a falar, gente, olha o tamanho disso aqui, estão quebrando isso. Então, será que não é por isso, não, que esses pisos não aguentam? Não aguentam a pressão, talvez? Pode ser, porque agora parece que esfarela. E o Toninho até fez uma postagem recentemente na rede social dele, perguntando para onde levaram esse granito rosa que o Andaló trouxe, acho que de Minas Gerais. Exatamente, que deu o prêmio para Rio Preto. Então, acho que isso aí foi terrível. Esse granito aguentou o paralelepípedo, aguentou as primeiras calçadas de... Está aí há 50 anos, aí há 50 anos. Intacto. Ele pensou nisso, como eu falo, isso aqui vai ser eterno, esse beiral. Porque depois você faz a calçada, mas o beiral foi retirado só dessas calçadas onde tem os corredores de ônibus. Você reparar aí nas calçadas, do outro lado ainda está lá. Tá lá. Mas nessa daí realmente tiraram e colocaram cimento. Então, infelizmente, é isso aí. E é isso aí parece, né? A cidade ainda era paralelepípedo nesse filme aí, muito paralelepípedo. Acho que só o centro, e olha lá, um trecho da Bernardina ainda era paralelepípedo. Ainda era aqui perto da linha do ônibus, né, que ficava perto da Casacal ali. A rua transversal Tiradentes era de paralelepípedo. Maravilha. Vamos conferir então, gente, Os Anos Dourados, aí um filme do Fernando Marques, com música dele, edição dele, e as imagens Cometa Filmes. Não, tem fotos, tem muita coisa, misturado. muita coisa de retalhos. Vamos conferir então, a gente volta na sequência.
Legal, gente. Conferimos aí Anos Dourados, um filme de Fernando Marques, muito bacana. E avançando, vamos falar de outro grande rio-pretense que nos deixou faz uns 5 anos, eu acho, né? O Vanberto Carneiro. A gente tem um clipe com imagens dele. O Vanberto foi fotógrafo, Isso. registrou os 8 anos do primeiro mandato do Edinho Araújo, né, Fernando? O Vanberto chegou em Rio Preto, o velho, filho dele era velho, ele chegou em Rio Preto. Fez fotógrafo do Edinho Araújo, né, na primeira gestão. Ele foi morar ali no Negrelli, né, não saía do Mercadão, e a gente via aquela carona dele assim, vermelho, sentado, tomando a cervejinha dele. E na época, e eu me lembro como se fosse hoje, eu fiz logo amizade com ele, claro, todo mundo, mas na época gerou uns ciúmes nos fotógrafos de Rio Preto, quando ele apareceu. Me lembro do Edson Barros bufar, fotografei anos da cidade, como é que vai ter só um fotógrafo agora? Isso gerou um problema, sabe? E isso também foi um marco de divisa, porque começou aí, parou o negócio, a prefeitura daí para frente do Edinho Araújo, mais um ponto que o Edinho inaugurou na cidade. Trouxe um assessor de imprensa, não tinha isso na prefeitura antigamente. Até tinha um assessor de imprensa. Por exemplo, o Godinho foi assessor de imprensa do Lotfi, foi do Andaló, sabe? Antenor Pousa Godinho, né? Que depois veio para ser o primeiro redator do Diário da Região, depois fundou o Correio da Araquarense, né? O Godinho foi o primeiro cara de falar que foi um assessor de imprensa na cidade. E o Vanberto veio para ser fotógrafo oficial. E não é que ninguém podia fotografar, não. Para a prefeitura, ele somente era contratado da prefeitura, depois né? ele, o Fabrício, que nem o Fabrício. Hoje o Fabrício. Mas o Fabrício já estava também junto com o velho, trabalhou muito com o velho. Sim. E eu comecei uma amizade muito com ele, vamos chamar de velho, né? Com uma amizade muito grande com ele, mas muito grande, viramos grandes amigos, até o dia que ele chegou para mim e falou: Fernando, ó, tudo que eu fotografei na prefeitura. Poxa, eu vendo aquilo lá, fui no secretário de comunicação, ainda falei assim, olha, o Vanberto, não, é perfeito. E eu fiz o quê? Peguei esse documento, fiz uma cópia para o arquivo público, está lá no arquivo público, uma para a minha produtora, e produzi um vídeo, porque ele foi um dos poucos últimos, um dos últimos mesmo na cidade, que fez o sobrevoo na cidade, e filmou, e fotografou a cidade já moderna. Não tinha isso. A gente só tinha Cometa Filmes, tinha essa a gente vai passar no fim, que é do Valsec, né? Vocês vão ver aí que o Valsec também foi um cara que está fazendo muita falta hoje. E a gente, olha o buraco, Valsec 91, depois só em 2000 e lá vai, não sei se é 2005. 2004. Tem alguma coisa, mas que não vem a público. O Diário andou fotografando muito aéreo Rio Preto, mas é do acervo deles. Do acervo deles, tá. Ele não. Então, aí eu resolvi fazer um clipe musical para homenagear o velho também aí. Uma Rio Preto moderna aí, no seu aniversário, que já está maior, muito mais. Desse período para cá, já tem mais 5 bairros populares, no mínimo. E que, aliás, o Vanberto fazia uma dupla inseparável com a Clenira, nossa amiga. Muito, Clenira, demais. Juntos, né? O velho é uma pessoa muito querida, faz muita falta pra gente aqui. Aí as pessoas que não sabem, ele fez a foto, doou pro Mercadão, aquela foto que fica no Tadal Grandão lá, aquela panorâmica, é foto dele. Né? E o do Cadeira Flex lá, Giroflex, o Lacerda que patrocinou, vamos falar, dar nome aos bois, né? Direitinho. Maravilha, Fernando. Vamos conferir então essas imagens aí do nosso amigo Vanberto Carneiro Velho. A gente volta depois na sequência.
Legal, gente, estamos de volta, conferimos aí, essas imagens são para registrar temporalmente, 2002 a 2008, tem várias coisas aí, como em pouco tempo, né, temporalmente, a cidade já mudou, né, você vê que o aspecto de Rio Preto já é diferente, Fernando. Já é diferente é o seguinte, eu estou vendo uma preocupação na cidade, tem que falar a verdade assim. Eu não sou, apesar de estar trabalhando, eu não sou ligado a ninguém politicamente, não sou ligado a nada, eu sou um rio-pretista que gosta da cidade. Né? Nós tivemos uma oportunidade grande e perdemos, vou falar até morrer isso. Rasgamos a Avenida Andaló, rasgamos a Avenida de Bacite novamente, para casa das obras anti-enchentes, e não embutimos fios elétrico que podia ter sido feito, ia ficar muito mais bonita a cidade com os fios embutidos. Não é verdade? Nós não fizemos. Ixi. Infelizmente, tanto telefônico, né, como de luz, tudo, né? Tá lá com poste. Tá lá com poste, nós podíamos ter feito isso, a oportunidade que perdeu. Pelo menos nas avenidas, né? Já que abriu elas, né? Mas enfim. Enfim, agora é tarde, né? Agora Inês é morta. Então, agora, vamos dizer, eu estou com a preocupação do seguinte, está aí a licitação, está dando um transtorno para a cidade, as obras da BR, né? A gente está vendo aí, ó. Só que, pensando bem, um erro. Um erro, porque a cidade cresceu tanto para lá, que acho que, por que não? Em vez de gastar um dinheiro, né? Se tivesse feito um rodoanel por fora, e essa BR seria a Avenida de Rio Preto. Como então nem falar o Washington Luiz? A gente tinha que chegar agora de São Paulo, você vem de São Paulo, entraria, entra para a esquerda, cai atrás de Mirassol e a Washington Luiz virar uma avenida de Rio Preto. Porque nós estamos cuidando de muitas coisas e o trânsito está terrível na cidade. O trânsito está infernal, né? Infernal. A questão dos corredores agora também, aqui no centro, o trânsito virou um inferno, né? Então eu acho que lá, por exemplo, é legal? Mas dividindo bairros, para mim, devia ter sido... Rodovia Federal, enfim, né? Um projeto antigo. É um projeto antigo, mas então, a gente está vendo porque está difícil na cidade, sabe? As pessoas que vêm de fora, vêm para cá, acham a cidade maravilhosa, mas começam a falar, puxa, mas o trânsito... Está difícil mesmo. O trânsito realmente aqui precisa de uma solução que parece que não tem solução, porque parece que não tem como tirar os carros da cidade, tem que privilegiar o transporte coletivo. É uma equação que não fecha. Uma outra coisa, eu tenho que falar como historiador também, como rio-pretista, sempre como falar, um erro de início, né, que nem diz, né, a rodoviária naquele lugar que foi feito lá em 1970, já foi um erro lá, né, já tinha que ter sido fora daquilo lá. Agora, bater na mesma tecla, terminal no mesmo lugar, quer dizer, infelizmente, eu acho que vai... cada vez estrangular tudo, né? Mas estrangular cada vez mais. Coisas da cidade, nós estamos fazendo aniversário da cidade e vendo, por exemplo, coisas terríveis. Quem vai hoje, sobe pela avenida, o Jordão Reis, olha para o lado direito e vê o palestra, dá dor no coração de ver. Dá dor de ver aquele clube daquele tamanho, chegou a ter 10 mil sócios, mato desse tamanho, já tudo destruído. Como é que pode, no dia para noite, conseguir um negócio desse? Uma briga judicial sem fim, né? Como é que pode o América estar nessa situação que a gente vê aí? Essas coisas, o Automóvel Clube ainda está tentando sair da crise. Não, Montiliba já é outra coisa. Mas estou falando, né, as tradições da cidade, infelizmente, né, a gente está... É difícil. Então, 168 anos, né, nós estamos chegando em 170 anos da cidade e com problemas de cidade grande, né? Infelizmente, problemas de cidade grande. E coisas que podíamos pensar melhor, né? Morador de rua que você vê aí na Badia, ali no Jordão Reis, onde era pedra, tá demais, né? Tá demais. Por isso, nada melhor, a gente para finalizar o problema, né? A gente é o seguinte, vamos também fazer a justiça sempre da coisa. O primeiro vídeo da cidade, produzido na cidade, sobre a cidade, foi feito pelo Condefá, em 1991, quando a professora Nilce Lodge, nossa historiadora, a professora Nilce Lodge, está aí vivíssima, viu, gente? Está aí vivíssima, a Nilce Lodge. Não está caminhando mais, mas está lá na casa dela, uma cabeça brilhante. A Nilce, aliás, a gente já convidou várias vezes para estar aqui, a gente sabe do acervo que ela deve possuir. Sensacional. E, infelizmente, ela nunca
Ela foi uma das batalhadoras para a gente ter um acervo. A importância foi dessas pessoas. Vocês não sabem, eles moveram famílias. O nome Nilce Lodge, Brand, o Nelson Seixas, essas pessoas foram importantes para mover as famílias doarem. Quando começou com o Condefat, que hoje nós temos tudo no arquivo. Então a importância deles é, sem dúvida, fundamental. E foi produzido esse vídeo. Em 91. Em 91. E em 98... né? O Caboclo mandou fazer uma fita. Reeditou, tá, mandou fazer uma fita. Aí foi feito, então, em 98, o documentário é 91. No final do documentário, fizeram uma volta aérea, que a gente acabou de ver do Van Bergen, agora vamos ver uma de 98, acho que é 94, se não me engano, eu tenho nos créditos. Feito pelo Valsec. Valsec também foi um cara sensacional na cidade, filmou em VHS, mas muito. Era cinegrafista da Globo, né? Da Globo, da Record, foi muito aqui, teve Rio Preto, Canal 8, ele foi sensacional. O Valsec morreu precocemente e deixou aí saudade, porque ele gostava muito de filmar a cidade. Essa filmagem ele que fez a aérea de Rio Preto toda. Então, que bacana, né? Vocês vão ver coisas que, como modificou. A gente falou, você vai ver uma palestra linda, vai ver um automóvel clube lindo, tudo de cima. Hospital de base, o shopping começando, vocês vão ver aí. Você falou do Palestra, eu na minha época de jornalista de impresso, quando tinha eleição do Palestra, era mais concorrida que de cidade pequena da região, era mais gente votando. E lá que aconteciam as apurações aconteciam no ginásio do Palestra. Mesmo, né? É o ginásio de esportes que tem lá, feito pela prefeitura para os Jogos Abertos do Interior em 1962. E a prefeitura aplicou no clube para fazer um ginásio daquele enorme. Né? O Filadélfia, que era prefeito na época. Está lá jogado as traças. Maravilha, Fernando. Vamos conferir então esse documentário produzido pelo Condefat em 1991, reeditado em 98, na gestão do Liberato. Quero aproveitar também e reafirmar o convite ao Dr. Liberato Caboclo para vir aqui dar o seu depoimento com a gente. Eu já convidei ele várias vezes, ele está com um probleminha de saúde. Sim. Nós temos vários programas, entrevistas do Dr. Liberato, antigas, né? Tem a posse dele, tem o discurso de posse. Então fica aí reiterado o convite. A gente termina por aqui esse documento Rio Preto. Se você quiser rever esse programa, só ir lá na rede social da Câmara, YouTube, está lá, tem mais de 130 programas lá para você rever ou ver ou rever. Lembrando que nós temos também um WhatsApp, tá aí o número embaixo. Manda uma mensagem para a gente, uma crítica, sugestão, se quiser sugerir alguma reportagem, algum tema, estamos à disposição. Um grande abraço e até a próxima. São José do Rio Preto, um pouco de sua história. A longa trajetória dos 142 anos de fundação da cidade de São José do Rio Preto e dos 100 anos de criação do município está marcada por grandes momentos. Homens corajosos, acompanhados de seus familiares, trazendo tudo o que possuíam, vão penetrando o sertão em busca de terras férteis e com boa água. Entre 1840 e 1850, vindos de Minas Gerais, muitas famílias como os Silveiras, os Carvalho, os Ferreira, os Gonçalves de Souza, os Lemos, os Costa, os Seixas Ribeiro e outros mais, foram ocupando as terras que até então eram indicadas nos mapas oficiais com a denominação de terras desconhecidas. Eles enfrentaram trilhas desconhecidas através da mata espessa e a presença sempre temida dos índios. Apossaram-se das terras, construíram palhoças, formaram roças, cuidaram dos animais que haviam trazido, bois, cavalos e principalmente porcos. Viveram anos e anos de trabalho, luta e escassez. Desde 1852, quando Luiz Antônio da Silveira e sua mulher Dona Teresa de Jesus passaram a escritura de doação do patrimônio a São José, João Bernardino de Seixas Ribeiro se reuniu com os pioneiros assentados em sítios e fazendas ao redor deste mesmo patrimônio e juntos decidiram construir uma pequena capela em honra ao santo protetor. Era 19 de março de 1852, dia de São José.
Na capela, foi entronizada a imagem de São José de Botas, encontrada numa choupana abandonada. Talvez tenha vindo de Minas Gerais com algum dos pioneiros. A pequena imagem, de pouco mais de 50 centímetros de altura, entalhada em madeira, permanece até hoje na catedral, onde é venerada pelos devotos. O inexpressível bairro de Rio Preto, que até então pertencera ao município de Araraquara, ganha a 20 de março de 1855 a condição de distrito de polícia e de paz. Quando o município de Jaboticabal se desmembra em 1867 de Araraquara, leva consigo o antigo bairro de Rio Preto. Uma das grandes conquistas de São José do Rio Preto foi a criação do município, a 19 de julho de 1894. Foi necessário muito trabalho e pressão sobre as autoridades da província. O coronel Pedro do Amaral Campos e João Bernardino de Seixas Ribeiro lideraram o movimento no Arraial e pressionaram os políticos através dos deputados estaduais da região, Plínio de Godói e Antônio Olímpio. A Câmara Municipal de Jaboticabal manifestou-se favorável ao desmembramento. Era necessário apenas uma lei do governo da província de São Paulo. Dr. Bernardino de Campos, presidente da província, assina a Lei número 294, de 19 de julho de 1894, criando o município, com 26.336 quilômetros quadrados, limitado pelos rios Turvo, Grande, Paraná e Tietê, com uma população dispersa pelo sertão de 10 a 12 mil pessoas e no Arraial apenas 3 mil habitantes. A 9 de junho de 1906 é criada a comarca, que é instalada em outubro do mesmo ano. A vila assume então a categoria de cidade. Seu nome passa a ser simplesmente Rio Preto. Durante quase 40 anos, o nome do padroeiro fica de fora. Outro grande momento da história de Rio Preto foi a chegada do trem de ferro. A tão esperada estrada começa a funcionar no dia 9 de maio, mas a inauguração oficial foi feita no dia 8 de junho, com muitas festas, banquetes e discursos. Rio Preto é chamada de Boca de Sertão, do sertão do Avanhandava, de fim de linha da via férrea. Apesar dos títulos pejorativos, a cidade recebe um extraordinário impulso. Recebe centenas de pessoas. A sede, os vilarejos e os distritos ao seu redor crescem. As propriedades rurais multiplicam seus cafezais e, para tratar deles, o número de colonos e meeiros. A terra generosa responde com safras abundantes os esforços do dia a dia. Os carros de bois transportam as colheitas até o pátio de embarque da estrada de ferro araraquarense. A famosa Maria Fumaça arrasta-se lentamente nos trilhos da Bitola Estreita, retornando à capital com as riquezas do sertão. Na volta, traz mais gente que deseja começar vida nova e mais mercadorias que o sertão não produz: sal, açúcar, tecidos, ferramentas, pregos, arames. A partir de 1918, as estradas de rodagem começam a ganhar terreno. Expandem-se para o oeste. Feliciano Sales Cunha e Laurentino Arroio abrem quilômetros de estradas para os fordecos da época e para as lendárias jardineiras, ônibus aberto. A partir de 1924, a Companhia Melhoramentos de Transportes, instalada na Rua General Glicério, onde hoje, 1994, é a loja Jumbo Eletro Radiobras, varam os sertões. Apesar do estado precário dos caminhos sem asfalto. Os caminhões substituem os velhos carros de bois, monopolizam o transporte das safras, entregando-as diretamente nos grandes centros. No passado, a construção da Capela de São José deu impulso ao surgimento do Arraial. Em 1929, a criação do bispado e a tomada de posse do bispo D. Lafayette Libânio, em 1931, foram motivos de alegria e entusiasmo da população. A cidade torna-se sede de bispado, concentrando e irradiando para toda a região as funções religiosas. 1932 foi um ano conturbado. Mais de 1.000 jovens da cidade e região aderiram à Revolução Constitucionalista e partiram para os campos de combate. A cidade se une proporcionando-lhes fardamento, munição, alimentos e remédios. A luta foi desigual.
muitos não retornaram. Os combatentes são lembrados pelo idealismo, coragem e força de vontade com que enfrentaram a guerra em nome da recondução do país à democracia. 1938. Getúlio Vargas visita a cidade e é aplaudido pelo povo defronte à casa do Dr. Leonan Selman Nazaré. Em seu discurso, conclama o povo a marchar para o oeste, na conquista de novos espaços do território nacional. As plantações de grãos atingem o auge. A cidade começa a se industrializar com a construção da fábrica Swift, de extração de óleo comestível de grãos de algodão, milho, mamona e amendoim. O óleo bruto jorrava diretamente para os vagões da IFA e era levado para outros centros para o refino dos populares óleos de cozinha A Dona, A Patroa. Esse prédio, construído em apenas 18 meses, é o marco do processo de industrialização da cidade e região. Hoje, o prédio da Swift pertence à municipalidade para fins de cultura e lazer. O bispado promove grandes concentrações religiosas. Em 1940, o Congresso Eucarístico e prosseguindo na campanha para a edificação da Basílica Menor Nossa Senhora Aparecida, do Seminário Menor, das Igrejas de São Benedito. Em 1944, comemora-se, com grandes festejos, os 50 anos de criação do município. Uma semana de atividades culturais, apresentação de orquestra sinfônica, ópera, bailes, inaugurações, mercado, matadouro, seminário, alarme, ala feminina da Santa Casa, festejos populares, congada, cavalhada e desfile das escolas e do tiro de guerra, missa campal e procissão solene. A população luta para não ter o nome da cidade alterado para Iboruna. Iboré, em Tupi-Guarani, significa riozinho, ribeirão, riacho. Una significa preto. Assim, o novo nome tem o mesmo significado, mas causa muita polêmica. Finalmente, a cidade retoma seu toponímio original. Volta a ser São José do Rio Preto, por vontade e empenho popular. No final dos anos 50, a cidade toma um novo impulso. Em 1957, São José do Rio Preto recebe o diploma de município de maior desenvolvimento no Brasil. O município, que originalmente foi um dos maiores do estado de São Paulo, pouco a pouco sofre sucessivos desmembramentos. É sintoma de que a região cresce e progride. Primeiro, o território que formará o município de Catanduva, 1917. Depois, o de Ibirá, 1921. Mirassol, Monte Aprazível, Tanabi e José Bonifácio, 1924. De Nova Granada, Potirendaba, Uchoa, 1925. E Cedral, 1929. Os desmembramentos começam nos anos 40 e 50. Antigos distritos conquistam a autonomia política. Nova Aliança, 1944. Guapiaçu, 1953. E Badibacite, 1958. Atualmente, a área do município é de apenas 586 quilômetros quadrados. Sua população, porém, cresceu de forma espantosa. O município, que em 1920 tinha 5 habitantes por quilômetro quadrado, em 1940 tem 44. Em 1970 atinge 208. Tem atualmente 597 habitantes por quilômetro quadrado. Hoje, São José do Rio Preto é uma cidade moderna, surpreendente polo econômico e cultural, sede regional, comércio dinâmico, centro de serviços médicos e educacionais. O espaço urbano se expande de forma extraordinária. A cada dia surgem novos loteamentos. É uma cidade que vive as solicitações do progresso, que exige sempre novos planejamentos em termos de luz, água, esgoto, transporte urbano, comunicações e moradia. A construção civil trabalha em ritmo acelerado. São José do Rio Preto vive a problemática dos grandes centros urbanos. Tem uma população residente de mais de 350 mil habitantes e uma população flutuante superior a 30 mil habitantes, que chegam e saem em ônibus intermunicipais e estaduais pela estação rodoviária, ou pelas composições da FEPASA, ou pelo aeroporto, ou por milhares de veículos que percorrem as rodovias estaduais e federais, que fazem entroncamento na cidade. A cidade não para de crescer.
É essa grande capital do Oeste que comemora no dia 19 de julho de 1994 100 anos de município, 100 anos de emancipação político-administrativa.